te amam. Não é à toa que te amam, Jesus, todos te amam. Não é à toa que te amam. Saudações, amada igreja, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e queremos compartilhar com vocês os nossos avisos para que você possa se organizar e participar conosco. A Rede Kids está com um novo projeto, Geração que Serve, voltada para crianças de 7 a 11 anos que desejam aprender a servir no culto de ceia. Servir não é apenas desenvolver uma tarefa, mas sim formar corações de servo. Dê o nome do seu filho no balcão de informações. Nós daremos todo o apoio. Vamos juntos formar essa geração que serve. E no dia 7 de maio, às 14 horas, teremos o nosso fruto maduro. Uma tarde preparada com muito amor para a melhor idade. Um tempo de comunhão, alegria e presença de Deus. Se você faz parte da melhor idade, este momento é um convite para você. Convide alguém e venha participar. Fruto Maduro, 7 de maio, às 2 horas. Esperamos vocês. Fala, criançada da Rede Kids! Para você que tem de 9 até 11 anos, no dia 9 de maio teremos a Célula Kids, às 2 horas da tarde. Já avisa seu pai e sua mãe e deixa marcado. Cola com a gente e não se esquece, dia 9 de maio, das 14 às 16. Oi, igreja! No Dia das Mães, antes do culto da manhã, teremos um café da manhã especial, 9 horas, para honrar e celebrar as nossas mães. Será um tempo de comunhão e gratidão por tudo aquilo que elas representam. Traga a sua mãe, venha com a sua família e participe desse momento tão especial. Esperamos por vocês! Você já conhece o EBA? EBA é o nosso projeto de estudo bíblico avançado. É um tempo de crescermos em profundidade na palavra de Deus. Em todas as segundas-feiras do mês de maio teremos o nosso curso, com o tema Nos Passos de Jesus. Para você que deseja realizar o curso, faça sua inscrição no balcão de informação ou na secretaria da igreja. Lembrando, todas as segundas-feiras do mês de maio, na parte da noite. Em nome do Conselho de Pastores de Sertanópolis, eu venho convidá-los para estar conosco no dia 16 de maio, numa grande celebração pelo aniversário de 92 anos da nossa amada cidade. Será um tempo muito especial e nessa ocasião o pastor Ricardo Franco da Igreja Quadrangular em Londrina estará conosco. Este é um convite para você, Igreja do Senhor, estarmos juntos para orarmos, intercedermos e também agradecer ao Senhor pelo cuidado dele para conosco e a bênção dele em nossas vidas. Vamos juntos nesse tempo tão abençoado. Deus abençoe. Bom, estes foram os nossos avisos da nossa agenda que teremos em vista por esses dias. E queremos agora chamar você para aquietar o seu coração e também para preparar para este tempo de adoração ao Rei dos Reis. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Enquanto eu estava aqui, o Senhor veio ministrando no meu coração. Grandes coisas Ele tem feito em nosso favor. E a nossa alma, ela precisa exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Eu quero te convidar nessa noite para você fechar os seus olhos, posicionar o seu coração nas mãos do Pai e deixar que o Senhor domine toda a sua vida, domine os seus caminhos, os seus planos, e eu quero orar pela sua vida, amém? Pai querido, nós exaltamos ao Senhor nessa noite, te engrandecemos e entendemos que o domingo é o domingo do Senhor. Por isso hoje nós queremos celebrar, te adorar e queremos te engrandecer, Senhor. Enche esta igreja, Pai, enche este templo, Pai,
Que esse púlpito tome conta do amor, da paixão de Jesus. Que nós sejamos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus nessa noite. Nós te exaltamos, Pai, e nós engrandecemos ao Senhor. E queremos cantar nessa noite que grande é o Senhor, grande é aquele que tem feito coisas em nosso favor, grande é aquele que morreu na cruz para nos amar, grande é aquele que nos curou, que nos amou, que nos perdoou, Pai. E em nome de Jesus, cubra a nossa casa, a nossa família e essa igreja, Pai, com o poder do Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Senhor, o hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos
Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. E que bom estarmos reunidos neste lugar, nessa noite, para declararmos isso ao Senhor, para reconhecermos isso aqui neste culto público, transmitido pela internet, mas aqui unidos numa só fé, num só amor, numa só esperança. Que bom que você está aqui. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, continuando celebrando a este nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, mas agora também com o nosso louvor financeiro. Eu quero te convidar, você que veio preparado, ou sentindo no seu coração nesse momento, de contribuir com seus dízimos e as suas ofertas. Este é o momento, essa é a oportunidade. Faça isso com gratidão ao Senhor, com alegria, porque Ele sustenta a tua família, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Amém? Você entende assim? Nós temos aqui as urnas à frente, para ser através dos envelopes, ou QR Code na tela. Lá atrás também temos outras opções. Faça isso, meus queridos, sem desprendimento, mas com total foco na glória e na vontade do Senhor. Amém? Vamos celebrar, vamos louvar, vamos exaltar o nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
casa esteja firmada na rocha que se chama Cristo. E nessa noite eu quero te convidar para que você comece a adorar, a exaltar Jesus, a consagrar a sua casa, a sua família, tudo que leva o seu nome, sobrenome, sobre as mãos do nosso Pai, e tendo a certeza que um dia nossa alegria se completará, a certeza que em nome de Jesus nós entraremos com a nossa casa, com a nossa família no céu, exaltando e adorando o nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo, Pai, eu profetizo sobre esta família, sobre esta casa, Senhor Jesus, que haja prosperidade do Senhor, Pai, que haja prosperidade no amor, que haja prosperidade na comunhão, Senhor, que ao partir do pão, Pai, todos os dias nós possamos sentir a presença de Jesus, a presença de Jesus na nossa família, Senhor, aleluia. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa adoração, a nossa família, o Teu altar, seja o centro da nossa adoração. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. Rocha em quem minha casa
fazer sua casa, Senhor, venha habitar em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você se unir agora em família. Você está com a sua família aí? Se une a sua família agora. Nós estamos numa ambiência em que a presença do Senhor está aqui. Nós estamos diante dele. O projeto do Senhor é família. Talvez você esteja sozinho, mas saiba, Deus ama a sua família. Deus ama a sua família. Eu quero te pedir, se você está sozinho, por favor, se una a alguma família, não deixe ninguém sozinho, traz para perto, se junta aí, mesmo que você não conheça essa pessoa. Mas eu quero te pedir, começa a orar, começa a agradecer a Deus, começa a louvar ao Senhor pela sua casa, pela sua família, começa a declarar bênçãos sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos reúne nessa noite para adorarmos ao Senhor como família, a família da fé, a família espiritual, a família unida pelo sangue de Jesus, a família, Senhor, entrelaçada, Senhor, na aliança do Senhor. Obrigado. Mas aqui estão representadas, Senhor, famílias das mais diversas, com suas necessidades, Senhor, com suas peculiaridades, com suas características, com seus desafios. Pai, no nome de Jesus, vem suprir, Senhor, cada necessidade. Vem mesmo, Senhor, revelar a Tua glória, revelar o Teu nome, revelar a Tua bondade, a Tua misericórdia nesta casa, neste lar, neste casamento, neste relacionamento de pais com os filhos, de filhos com os pais, de irmãos com irmãos. Pai, no nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre este lar, seja sobre as famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nos entregamos a Ti, nós confiamos a Ti, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor. A minha casa, a minha família é do Senhor, pertence a Ti. Ainda, Senhor, que alguém não esteja confiando no Senhor, ainda que alguém não Te conheça, sim, meu Deus, haverá de Te conhecer, há de Te conhecer, porque o Teu nome, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, está sendo derramado, está se revelando. Oh, Senhor, obrigado, obrigado, porque hoje o Senhor cura famílias, hoje o Senhor restaura famílias, hoje o Senhor resgata famílias. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Vamos declarar. Jesus, eu te entrego minha vida. Faça isso como uma oração. Deus ouve o teu clamor, mãe. Deus ouve o teu clamor, pai. Deus ouve o teu clamor, marido. Aleluia, exalte ao Senhor, toda a glória a Ele. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Você está na bênção, amém? Você pode se assentar por um instante, ou melhor dizendo, por um bom instante. Que bom, meus queridos irmãos, podemos cantar, podemos adorar ao Senhor com liberdade. Tão gostoso isso, não é? Tão maravilhoso. Mas, queridos, quero aqui, brevemente, antes da palavra, e deixar aqui as boas-vindas para os nossos visitantes, viu? Ô Tim, vou pedir para você ligar as luzes aí já, meu querido, por favor. Mas não vou pedir para você se manifestar, expressar aí, levantando mão, ou se levantando aí, você que nos visita, pode ficar tranquilo. Mas eu quero apenas reforçar para você que está aqui pela primeira vez. Sabe que é uma alegria imensa podermos te receber, estarmos juntos. No entanto, nós não queremos que você saia daqui de mãos vazias. Então, você que está aqui pela primeira vez, por favor, sem acanhamento, mas com ousadia, com alegria, você pode se chegar ao final do culto,
lá para os nossos irmãos que estão bem caracterizados ali, com colete azul, lá na recepção, no hall de entrada, ou então no balcão ali, embaixo do telão, e você vai dizer, estou aqui pela primeira vez. Por favor, nós esperamos que você faça isso. E assim nós queremos te dar uma lembrança, com muita alegria e gratidão pela sua companhia. Quem sabe você está aqui pela segunda ou terceira vez, e quando você veio na primeira, você não recebeu. Você saiu, foi embora e não teve essa oportunidade. Você pode também passar lá e falar, olha, ainda não recebi minha lembrança, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. A igreja está alegre com isso, amém? Graças a Deus. Quem nos acompanha pela internet também, que a graça do Senhor os abençoe aí em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, antes de adentrarmos na palavra do Senhor, quero só reforçar algo aqui, que já foi anunciado nos avisos, logo no início do culto. Você deve ter observado que nós agora estamos anunciando os nossos avisos através de um vídeo, muito interessante, muito relevante, no início do culto, e até faço aqui já uma chamada para os irmãos, importante chegar no horário, para você não perder nada, não é? Não perder nada, não ficar de fora de nenhuma informação. Mas, queridos, quero reforçar, por exemplo, sobre o EBA, que nós vamos ter a partir de amanhã. O EBA é o estudo bíblico avançado. Nós temos aí, periodicamente no ano, algumas edições do EBA, tal como nós teremos agora em todas as segundas-feiras de maio. E será uma jornada muito interessante, relevante, profunda, sobre os passos de Jesus. Vamos acompanhar Jesus na sua jornada lá no Oriente Médio, ali em Jerusalém, Israel, em alguns trajetos dele, e alguma história, tudo linkada à sua jornada, e isso à luz da palavra de Deus, da teologia, da história. Então é muito interessante, muito importante. O EBA é para você, igreja, é para todos nós, é aberto a toda a igreja. Então você não só pode participar, como você está sendo convocado a participar. Todas as segundas-feiras de maio, a edição do EBA com o tema Nos Passos de Jesus, às 19h30, tá certo? Às 19h30, mas é importante você dar o seu nome. Não perca essa oportunidade para você crescer na fé, crescer no conhecimento, tá bom? Dê o seu nome então na secretaria, ali no balcão, ou amanhã na secretaria da igreja. Outro reforço de aviso, meus irmãos, sobre o café do Dia das Mães, que já foi anunciado no próximo domingo, não é? Dia 10, às 9 horas da manhã. Mas é importante, família, você passar para a igreja a quantidade de pessoas que você vai trazer, né? Ou que virá com você. Então, você mãe, ou você aí da sua casa que vai trazer sua mãe, vai trazer a família toda, importante você dizer à igreja quantas pessoas você vai trazer ou virá com você, tá certo? Para que a gente possa se organizar de maneira tranquila e de forma que possamos acolher a todos, tá bom? Então, lá no balcão mesmo, ou então amanhã na secretaria, você pode mandar uma mensagem, entrar em contato e falar, olha, eu vou com 10 pessoas, ô glória, vou com 15, tem tudo isso na família ou não? Tá bom? Em nome de Jesus, vai ser benção. Queridos, nós anunciamos aí no dia 16/5, sobre o culto de ação de graças do aniversário da cidade de Sertanópolis, completando 92 anos. Este culto vai ser aqui na nossa igreja, nós seremos anfitriões. Portanto, é uma oportunidade riquíssima que temos de, como igreja, estarmos conectados a outras igrejas, a outras comunidades de fé, para buscarmos ao Senhor juntos, orarmos pela nossa cidade. E eu tenho certeza que vai ser tremendo, edificante este culto. Então não perca essa oportunidade. Este culto é para a cidade, tá certo? E acredito que seria um abençoador para quem vem participar de fora, ver a igreja recebendo com muito amor e carinho. Então, nós esperamos você aqui neste culto, tá certo? E aos pais e mães, nós teremos uma especialidade, que é o Espaço Kids, acontecendo neste culto. Com a graça do Pai, a Rede Kids vai se mobilizar, entendendo a necessidade de acolhermos os irmãos com mais atenção. Então, neste culto, no sábado, dia 16, nós teremos Espaço Kids. Então, você, pai e mãe, pode vir com tranquilidade, trazer seu filho e participar deste culto e celebrarmos juntos. Amém, meus irmãos? Por que no dia 16? Porque nós teríamos o casamento coletivo, e anunciamos aqui diversas vezes, mas por uma questão aí de não atingirmos a quantidade de casais, nós então transferimos este culto
ou melhor dizendo, casamento coletivo para o segundo semestre, tá bom? Então, por isso vamos ter este culto nessa data aí. E eu preciso falar aqui, assim como o pastor Rodrigo disse pela manhã, sobre a festa das nações. Como não ter gratidão, meus irmãos, por uma equipe ou um corpo de voluntários gigantesco, que se empenharam em diversas tarefas, em diversas frentes, nestes 3 dias de festa das nações. Aliás, muito antes até dos 3 dias da festa, muitas pessoas envolvidas, já trabalhando, planejando, correndo atrás de coisas, organizando, para que tudo acontecesse, não é? Até mesmo pessoas de fora, podendo contribuir, participar. Como é lindo ver o engajamento da igreja. Nós iniciamos aqui na quinta-feira, na terça-feira passada, após o culto, uma grande roda aqui, com uma reunião com todos os voluntários, ou a maioria deles, e começamos então já em oração, e terminamos no sábado à noite, em oração também, numa roda muito especial, ontem à noite, e fica aqui nossa gratidão, meus irmãos, pelo seu empenho, pela sua dedicação, não só servindo numa barraca, numa equipe de apoio, ou qualquer outra frente, mas também, quem sabe, com a sua doação do seu tempo, doação do seu dinheiro, doação do seu talento, doação das suas orações, amém? Você é bênção, viu, meu irmão, minha irmã? Gratidão ao Senhor por tudo isso. Mas nós temos um vídeo, para não ficar só nas minhas palavras, vamos assistir o vídeo? Vamos ver um pouquinho do que aconteceu? Senhor, nós rendemos-te graças, rendemos-te louvores. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos levou além, Pai. O Senhor nos deste uma capacidade, Pai, para servir uma multidão de pessoas. E nós te louvamos, Deus, por usar cada um de nós. Obrigado pela alegria contagiante. Obrigado por ter nos guardado, Senhor, de todo mal, de todo acidente. Pai, nós rendemos-te graças e rendemos-te louvores, Senhor. Nossa oração é que o Senhor continue recompensando a cada um, Pai, retribuindo vidas que estão aqui entre nós e aquelas, ó Pai, que enviaram de alguma forma uma oferta através das suas mãos talentosas. Ó Deus, que o Senhor venha retribuir. Pai, nós oramos, o Senhor despede-nos em paz e segurança para os nossos lares, que possamos, ó Pai, com tua força, sermos renovados, de tal maneira que nós venhamos ter a plena certeza que para o Senhor tudo vale a pena. Obrigado, Deus, por esta família na fé. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter abençoado esse clima tão agradável. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deveria ser, mas agora já. Vamos dar pena. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu quero estender a gratidão especial aqui, meus irmãos, ao Jair. Ele está por aí ou não? Jair, você é uma bênção, queridão. Ele que nesses 3 dias se empenhou incansavelmente para registros, filmagens, fotos de tudo que aconteceu e ainda pela madrugada editou esse vídeo aí. Meu irmão, Deus te abençoe, queridão. Você é fera, viu? Parabéns pelo empenho. Queridos, eu creio que muitos estão renovados aí, amém? Talvez você vai recuperar em uma semana ainda o cansaço, mas Deus vai te dar essa oportunidade, amém, queridos? Mas eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Essa festa das nações foi para a glória do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós tivemos nesses 3 dias, Senhor, uma declaração clara dos teus cuidados. O Senhor esteve, Senhor, no controle, no governo desta festa. Embora haja, Deus, tanta dedicação, empenho, responsabilidade, comprometimento, Senhor, de tantos, ó Deus amado, para que tudo isso aconteça, mas não fosse a tua bênção, não fosse, Senhor Deus amado, as tuas mãos estendidas para abençoar estes dias, Senhor, o que seria de nós? Nós te louvamos, te exaltamos, Pai, porque de uma forma tão profunda e, ó Deus amado, às vezes até cansativa, mas valiosíssima, Senhor, nós podemos expressar o teu amor a esta cidade. Obrigado, Senhor, por nos usar,
Obrigado, Senhor, por nos capacitar. Obrigado, Senhor, por levantar pessoas com coração, Deus, grato, voluntário, ensinável, disposto, Senhor. Obrigado, meu Deus, e que tudo isso seja mesmo um testemunho da Tua glória, da Tua bênção, da Tua provisão, da Tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos para a palavra? Amém, queridos? Irmãos, nós vamos começar nessa noite, neste domingo, uma nova série, considerando aí o mês de maio, que nós sempre trabalhamos um tema voltado à família. E como é gostoso esta oportunidade de podermos focar mesmo a nossa atenção para a família. Não a família da fé, meramente, mas as nossas famílias, nossa igreja, primeira igreja, que é a nossa casa, não é? Família edificada. E neste tema, família edificada, eu quero te convidar a trabalharmos nessa noite sobre o fundamento da família. Portanto, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, vamos ler dos versos 24 a 29. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Capítulo 7, versos 24 a 29. Fundamento da família. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, esta série, ela vem nos desafiar a entendermos para onde a nossa família está indo, para onde nossa família está sendo guiada, e mais propriamente, qual o fundamento, o alicerce em que a nossa família está firmada. Porque nós entendemos que Deus tem um projeto para a família. A gente sempre frisa isso. Deus, Ele salva individualmente, mas Ele tem um projeto para a família. Eu tenho muito claro isso no meu coração. Nós vemos isso na palavra de Deus, do começo ao fim. Quando Deus chama homens e mulheres, ou casamentos, famílias inteiras, para um projeto novo, para um plano novo, para se revelar, para algo novo. E eu tenho a certeza que Deus continua chamando famílias. E eu tenho a certeza que Deus vai chamar mais famílias nessa noite, amém? Talvez você pense assim, meu Deus, mas é minha casa. Talvez você esteja, às vezes, cansado ou cansada por estar sozinho, sozinha, nessa fé, buscando, não é? Buscando, tentando. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus te chama para você manter-se firme e forte, sabendo que, mesmo que a tua casa inteira não esteja firmada, mas você está, amém? Em nome de Jesus. E eu quero começar perguntando isso: onde minha família está edificada? Onde? Qual é o fundamento da minha família? Qual é o alicerce da minha família? Vamos transferir essa pergunta de outra forma, vamos mudar ela um pouco e dizer: onde minha família encontra motivos, razões para seguir avante, tomar as decisões?
De onde vem a energia, a força, a alegria da minha família? Será que é o trabalho que motiva a minha família? É o dinheiro que motiva a minha família? Qual é o alicerce da minha casa? Quando as crises vêm, quando as adversidades, os desafios da vida sobrevêm na minha casa, na minha família, o que acontece? Como nós ficamos? Como nós encaramos? Como nós enfrentamos? Esta série de mensagens vem para nos fazer refletir sobre isso, meus irmãos. E nós precisamos entender que a palavra de Deus nos guia a um fundamento, a um alicerce para a nossa casa, para a nossa família. E nós precisamos entender que se a nossa família não está fundamentada, alicerçada naquilo que a palavra de Deus ensina, certamente ela está em outras coisas, que muito bem pode sugerir que diante de uma crise, diante de um desafio, uma adversidade, nós vamos ter sérios problemas dentro de casa, sérios problemas dentro do lar, unicamente por não estarmos no fundamento certo, unicamente por não estarmos alicerçados na fundação correta, projetada por Deus para a nossa casa. Portanto, tentando responder essa pergunta, onde minha família está edificada, qual é o fundamento da minha família, da minha casa, nós vamos observar aqui alguns adjetivos, para que venhamos tentar responder à luz deste texto bíblico, Mateus capítulo 7, versos 24 a 29, quando Jesus conta uma parábola comparando aí uma pessoa prudente, que construía sua casa na rocha, e, em contrapartida, uma pessoa insensata, que construía sua casa na areia, e quando sobreveio adversidades, enfrentamentos, desafios profundos, sérios, relevantes, contra esta casa, essa família, aquele que construiu na rocha, a casa permaneceu de pé, mas aquele que construiu na areia, o que aconteceu? A casa caiu, e uma hora a casa cai. Para aquele que não tem a sua casa firmada na rocha, uma hora a casa cai. Misericórdia, pastor. Sim, misericórdia. Misericórdia de Deus sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém? O primeiro adjetivo, meus queridos irmãos, que eu vejo aqui, é sobre o insubstituível. Porque Jesus está aqui, nestes versículos, finalizando o seu primeiro discurso, seu primeiro ensinamento, de acordo com o Evangelho de Mateus. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, considerado por Mateus o primeiro discurso, o primeiro momento em que Jesus reserva, separa para ensinar algo aos discípulos. E se você observar estes capítulos 5, 6 e 7, você vai ter aqui um compêndio de informações, orientações, princípios e valores para a nossa vida. Se você quer aprender como ser discípulo de Jesus, como viver nessa terra, é só ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, que você vai entender, porque Jesus nos ensina diversas questões, diversas coisas, tal como nós amarmos os nossos inimigos, tal como nós não revidarmos quando somos ofendidos, tal como nós orarmos, entrarmos no nosso secreto, fecharmos a porta do nosso quarto para ouvir a voz de Deus, falar com Deus, tal como nós devemos dar esmolas, como nós devemos praticar o assistencialismo, como nós devemos ajudar as pessoas necessitadas. Jesus trata de diversas questões sobre a nossa fé, sobre a nossa vida prática no reino de Deus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E quando ele termina esse discurso, note que aqui está dizendo sobre multidões, lá no versículo 27 fala de multidões. Multidões. No entanto, ele começa o discurso aos seus discípulos. E junto aos discípulos há multidões. Então, muitas pessoas, e não sabemos quantas, e nem tanto também quanto tempo Jesus levou para discursar isso,
para executar e terminar este ensinamento, tratando de tantas coisas. Mas nós temos aqui as últimas palavras deste discurso, fechando com chave de ouro, então, digamos que amarrando tudo numa única verdade. Se você não praticar tudo o que ouviu, nada faz sentido. Se você não praticar tudo o que você aprendeu até aqui, você perdeu seu tempo. Você está vulnerável. Você estará vulnerável. Você estará sujeito a cair. Portanto, Jesus traz um ensinamento de que nós precisamos não só ouvir, mas precisamos também praticar. E aqui o insubstituível é acerca da sua palavra. Porque quando Jesus discursa do capítulo 5 ao 7, o Sermão da Montanha, ele teoricamente, ou então, digamos que espiritualmente, ele está já fincando estacas na rocha do nosso coração, a sua palavra. Dizendo, olha, é assim que vocês têm que viver, é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que andar. Eu estou ensinando a vocês como serem. Há um livro muito impressionante, muito interessante, de um brasileiro chamado Carlos Queiroz, chamado Ser é o Bastante. Um livro gostoso de ler, um comentário sobre o Sermão da Montanha, é maravilhoso. Ser é o bastante. Quando ele traz a ideia de que o que Jesus está dizendo a nós, está ensinando a gente, é como devemos ser. Como nós devemos ser e viver. E Jesus está dizendo, olha, eu planto em vocês a minha palavra, porque a minha palavra é insubstituível. Se nós queremos viver uma fé vibrante, uma fé forte, uma fé verdadeira, se nós queremos ter família vibrante, família forte, uma família pujante, queridos, que venha de fato cumprir o propósito de Deus nessa terra, nós precisamos entender que é insubstituível a palavra de Cristo na nossa casa. A palavra de Jesus, a palavra de Deus é insubstituível. Como construir algo de valor, que venha a ser edificado para a eternidade, que venha de fato desenvolver, avançar, alcançar pessoas, deixar um legado nessa vida, se de fato nós não abraçarmos, valorizarmos, correspondermos, lermos, meditarmos, conhecermos, debruçar o nosso coração na palavra de Deus, meus irmãos. Eu entendo aqui, neste versículo, que Jesus está inserindo algo que se chama um insubstituível. A sua palavra não pode ser substituída na nossa vida. Nós precisamos valorizá-la, porque Jesus passa talvez uma tarde toda, não sabemos, horas talvez pregando, ensinando, mas ao final do seu discurso ele diz, ei, de tudo que eu falei até aqui, vocês precisam praticar, vocês precisam valorizar, vocês precisam fazer valer a pena, guardar não só no coração, mas expor isso aí na sua casa, no seu trabalho, na vida que você leva, nos seus relacionamentos. Pratique, é insubstituível. Palavra de Deus é insubstituível na nossa vida, na nossa fé e na nossa casa, meus irmãos. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus na nossa casa, tornar ela conhecida aos nossos filhos, dar voz à palavra de Deus nas nossas refeições, deixar a palavra de Deus guiar a nossa casa e a nossa família, tomar as nossas decisões de acordo com a palavra de Deus, sermos guiados pelas palavras de Jesus e construir a nossa casa na rocha. Mas aí eu vejo outro adjetivo aqui, que é o inevitável, porque nesta parábola Jesus está usando aqui uma parábola, como que uma metáfora, uma ilustração, para inserir um princípio e um ensinamento de obediência. Nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos de casamentos que obedeçam a Jesus,
Precisamos de famílias que obedeçam a Jesus. Precisamos de filhos que obedeçam não somente seus pais, mas a Jesus. Precisamos, queridos, de uma igreja que obedeça a Jesus. Portanto, ele está trazendo princípios e valores aqui através desta parábola, e eu entendo aqui sobre o inevitável, porque Jesus faz uma comparação do prudente e do insensato. O prudente que construía sua casa na rocha e o insensato que construía sua casa na areia. O que o texto diz? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Se você for para o versículo 26, você vai encontrar as mesmas palavras. Mateus fez questão de registrar as mesmas palavras também para o insensato, que construía sua casa na areia. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Sabe o que eu entendo aqui? Não importa quem é crente e quem não é, um dia, meus irmãos, a crise vem. Um dia a adversidade vem. Um dia desafios vêm contra nós. Nós vivemos situações adversas que requerem de nós estruturas firmadas. É inevitável, queridos. A vida nos reserva provações, a vida nos reserva situações desafiadoras para a nossa fé, para a nossa vida individual e muito mais ainda para a nossa família. Porque se tem algo que mexe com toda a família é quando alguém está enfrentando uma crise. Ou você não sofre quando alguém na sua casa se depara com desemprego, quando a empresa da família não vai bem, quando alguém se despede, vai embora, quando as coisas não são correspondidas, diante das perdas, dos lutos, meu Deus, como permanecer em pé? Como permanecer em pé? Jesus nos ensina aqui que é inevitável nós passarmos por situações, por crises, mas a questão é como nós passaremos, como nós enfrentaremos. E aqui, meus irmãos, Jesus nos insere numa verdade. Através dessa parábola ele diz, olha, é possível a família suportar a crise, é possível a família passar pela dor, é possível a família, queridos, suportar momentos difíceis, é possível. Porque eu vejo aqui, queridos, nesta história, o inabalável, uma fé verdadeira e genuína, baseada nas palavras de Jesus, na obediência a Jesus, que faz com que homens e mulheres, faz com que jovens, adolescentes, crianças, faz com que idosos, faz com que famílias inteiras sejam inabaláveis, e não que não vá passar por situações difíceis, mas que em meio a situações difíceis estão firmes no Senhor, estão confiantes na presença do Senhor, estão inabaláveis na sua fé, porque mesmo na dor, mesmo na crise, mesmo nos desafios, queridos, estão convictos de que o Senhor passa conosco. Somos inabaláveis. Jesus disse que esta casa que foi firmada na rocha, ela não desabou. Não desabou. Talvez a gente questione a vida, as pessoas que, por conta de uma frustração, por conta de uma provação, abandonam a fé, saem da igreja. Eu fico preocupado, meus irmãos, se realmente esta pessoa teve um encontro genuíno com as palavras de Jesus e de fato guardou no seu coração e foi transformado por essa palavra, a ponto de dizer, ei, está doendo, está difícil, machuca, mas eu não largo de Jesus, eu não abandono Jesus porque eu o amo, porque eu sei quem Ele é Ele quem cuida de mim, diante da crise, diante da dor, diante daquilo que vem com força contra nós. Nós não vamos desabar, queridos, não vamos. E se por acaso desabemos, no nome de Jesus, hoje o Senhor nos levanta, hoje o Senhor nos renova, hoje o Senhor nos coloca de pé, em nome de Jesus.
Queridos, além do inabalável, nós temos aí o insustentável. Porque, contrariando o prudente que construiu a sua casa na rocha, nós temos o insensato que construiu a sua casa na areia, que não se atentou, não se preocupou em ter um alicerce profundo, em ter um alicerce necessário para então edificar a sua casa, a sua família. E é insustentável, meus queridos irmãos, que Jesus está dizendo, aqueles que ouvem, mas não praticam, aqueles que apenas absorvem, mas não executam, aqueles que aprendem, e não dá nem para dizer que aprende, porque aprender é de fato melhorar, não é? Quando a gente aprende algo, a gente avança, a gente melhora, não é verdade? Mas o que Jesus está falando, olha, não basta você apenas escutar, você precisa interiorizar isso e deixar que isso transforme a sua vida e de fato executar aquilo que eu estou te ensinando. É como Tiago, no seu livro, do seu nome Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Sabe por que enganando a vós mesmos? Porque quando a gente ouve sobre Jesus, quando a gente aprende de Jesus, quando a gente lê a palavra, quando a gente mergulha nosso coração nas coisas de Deus, na palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, nossa mente vai se abrindo, sabe, nosso coração vai se enchendo das coisas de Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente não pratica aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está conhecendo de novo, nós corremos um grande risco de cairmos na religiosidade. E religiosidade, meus irmãos, não sustenta a fé de ninguém. Religiosidade não sustenta, queridos, a vida cristã. Não sustenta. Religiosidade é quando você parece que é e não é. E aí eu me refiro ao lar, quando na verdade, às vezes nós podemos estar numa religiosidade, julgando sermos de Jesus e sermos praticantes da palavra, mas na verdade não somos, porque a gente vem para os cultos, nós ouvimos a palavra, entra aqui no nosso ouvido, te guarda no coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus, ok, mas se nós não praticarmos essa palavra dentro de casa, nós corremos o risco de estarmos sendo religiosos lá. Falei hoje pela manhã, que a religiosidade dentro do lar, ela pode limitar, queridos, muito os filhos, de crescerem na fé. E como é a religiosidade dentro do lar? É quando nós vemos ao culto, por exemplo, nós levantamos as mãos, nós choramos, nós nos debruçamos, nós nos deleitamos aqui no culto, ouvimos a palavra, até lemos a Bíblia em casa, mas não nos damos ao luxo de sermos transformados por ela, e continuamos ofendendo nosso cônjuge, continuamos exercendo ou se aproveitando da autoridade sobre os nossos filhos, e às vezes maltratando eles, quando nós continuamos dentro de casa, desrespeitando nossos pais, quando nós não damos lugar e lado para o outro, nós ofendemos o outro, quando nós desrespeitamos o outro, ao não considerar as suas necessidades, quando nós não damos a outra face, como Jesus diz, se alguém te bater do lado esquerdo, dá ao lado direito, vice-versa. Quando a gente negligencia a oração, coisas tão pequenas, detalhes práticos do nosso dia a dia, que às vezes a gente se pega numa religiosidade de estarmos lendo a palavra, de estarmos ouvindo a palavra, mas não praticando. E aí entramos num nível de religiosidade que nos impede, queridos, de fincar estacas num solo rochoso da nossa fé. E aí eu fico preocupado, porque como os meus filhos estão me enxergando em casa?
Como os meus filhos estão me vendo em casa? Como um bom pastor? Como um bom líder? Um bom discipulador? Como um bom pregador? Misericórdia. Como alguém que está em tudo, fazendo quase tudo, em todo lugar, em todo tempo, que o pai não sai da igreja. Como meus filhos me enxergam? Será que eles me veem como alguém que está construindo algo para Jesus, em Jesus, como alguém que está com umas estacas profundas no solo rochoso da palavra de Deus, com meu coração voltado para o que Jesus está ensinando e praticando isso dentro de casa? Será que os meus filhos, quando veem, eles me enxergam mais parecido com Jesus? Isso me preocupa, meus irmãos. E é insustentável nós termos uma fé pautada nas nossas emoções, pautada, queridos, nos nossos esforços próprios para agradar a Deus. Nós precisamos firmar nossa fé na palavra de Jesus. Aí eu te pergunto, o quanto nós conhecemos essa palavra? O quanto nós sabemos dessa palavra? O quanto nós damos razão para essa palavra? O quanto essa palavra tem prioridade na nossa casa? O quanto os nossos filhos veem os pais lendo a palavra, meditando na palavra? O quanto, queridos, nós estamos de fato dando lado, dando lugar, dando espaço, dando valor para a palavra de Jesus? Se nós queremos vencer, se nós queremos, queridos, que a nossa família avance, que a nossa família cresça, que a nossa família seja abençoada, que a nossa família, queridos, desenvolva, e não é simplesmente crescer, ter muitos filhos, muitos netos, mas crescer, queridos, desenvolver em sabedoria, em maturidade, sabe, queridos, pessoas idôneas, pessoas de caráter, pessoas nobres, não pelo dinheiro, mas pelo Espírito ensinável diante de Deus. Se nós queremos famílias fortes para contagiar essa cidade, queridos, nós precisamos ter uma fé verdadeira e genuína, inabalável, e não uma fé falsa, que nos engana na religiosidade e, portanto, é insustentável. Porque quando a crise vem, quando a contrariedade vem com força contra a nossa casa, onde nós encontraremos força? Onde nós encontraremos ânimo? Onde nós encontraremos alegria, queridos? Aonde? Aonde? É na palavra, é na confiança das promessas, dos princípios da palavra de Deus, dizendo: eu estou com você todos os dias. É quando a gente se une em família para orar, e confiamos em Jesus e dizemos: ei, o Senhor está cuidando de nós, está difícil, está doendo, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor está no controle de tudo. O insustentável, queridos, que faz a casa desabar. E aí o último adjetivo que eu vejo aqui é o incomparável. Incomparável. Porque a palavra de Deus é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é a rocha sólida a qual a nossa fé e a nossa casa está alicerçada, amém? Você crê nisso? Mas nós precisamos resgatar, queridos, a admiração por Jesus. Precisamos resgatar a admiração pelo nosso Senhor. O texto vai dizer que as multidões ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus, com o ensinamento de Jesus. Esse cara ensina algo diferente. Uau, ele está nos inserindo numa nova realidade. Ele está nos trazendo coisas novas. Coisas novas, ensinamento novo, tudo novo para nós. Eu estou acostumado com a religiosidade fria e calculista de séculos, mas aí vem Jesus e nos apresenta algo novo, vivo, vibrante, libertador, transformador, as suas palavras, tal como Pedro certa vez disse para Jesus, quando Jesus fez um discurso duro de ser aceito. Jesus certa vez discursou algo que foi difícil de engolir.
E as multidões à sua volta começavam um a virar as costas e ir embora. Largaram Jesus falando sozinho e foram embora. A ponto de Jesus dizer para os seus discípulos: vocês querem fazer o mesmo? Podem ir. Tem a liberdade. Aí Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós precisamos voltar a nos maravilhar com o ensinamento de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. E sabe, quando o texto diz aqui maravilhados, esta palavra, ela pode denotar no original, não simplesmente uma emoção, mas o fato de serem tocados, de terem sido impactados por essas palavras. É o impacto das palavras de Jesus na vida destas pessoas. Foram impactadas. Eu pergunto, quanto a nossa família, o quanto a nossa casa foi impactada pelo Senhor Jesus. O quanto você, homem, marido, você foi impactado pela palavra de Deus, para ser guiado por ela, para ser conduzido por ela nas suas decisões, na condução do seu lar. O quanto você, mulher, foi impactado pela palavra de Deus, está maravilhado com o ensinamento de Jesus, com as coisas de Deus, a ponto de adorá-lo sem reservas, mesmo diante das circunstâncias difíceis de aceitar, de encarar. O quanto, jovem, você foi impactado com a palavra de Deus, a ponto de, nos desafios deste mundo, nas tentações, dos prazeres carnais que o mundo apresenta, o quanto você é impactado com a palavra de Deus para dizer não e falar: eu sei de quem eu sou, eu não me rendo, eu não me entrego, eu não me lanço essas coisas, porque eu estou maravilhado com Ele, estou maravilhado com a sua doutrina. Maravilhado com quem Jesus é. Ele é incomparável, incomparável. Eu termino, queridos, dizendo: será que nós amamos Jesus de verdade? Será que nós estamos construindo famílias que amam a Jesus? Será que nossas famílias de fato amam ao Senhor Jesus? Somos de fato amigos de Jesus? Nós temos intimidade com Jesus? Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E guardar aqui não é escondê-la, mas é expor ela com as nossas atitudes, com a nossa fala, com as nossas decisões, com a forma como nos relacionamos com as pessoas, com a forma como eu amo a minha família. Amar a Jesus é simplesmente ser uma carta viva dele dentro de casa. Volta a pergunta: será que os meus filhos estão enxergando um pai mais parecido com Jesus? Será que eu estou conseguindo fazer com que os meus filhos amem a Jesus? Eu estou conseguindo fazer com que os meus filhos amem a palavra de Deus? Eu sei que a salvação é individual, e o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo da justiça, é Ele quem transforma uma pessoa, mas cabe a nós, pais, mães, levarmos os nossos filhos ao conhecimento de quem Jesus é, a amar o Senhor. Mas talvez você pensa: meus filhos já são grandes, meus filhos já se foram, já bateram asas, e agora? Você tem 2 joelhos, você tem a oração, você pode buscar ao Senhor. O Senhor nos chama para termos famílias em que o Jesus dentro do lar se revela como amigo, amigo verdadeiro, amigo nas horas difíceis.
Mas como que nós vamos observar e perceber a sua presença, a sua revelação, sabe quando? Quando de fato nós deixarmos Ele governar a nossa vida. E sabe quando nós deixamos Ele governar a nossa vida? Quando nós obedecemos a Ele. Quando nós obedecemos a Ele. Quando nós dizemos sim a Jesus. Jesus toma conta da minha casa, Jesus toma conta da minha família, Jesus toma conta do meu lar. Eu quero edificar a minha família na Tua palavra, na Tua presença, para o Teu louvor e para a Tua glória. E no nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer nos trazer a esta essência. Portanto, eu termino com a pergunta que eu comecei: onde você deseja edificar sua família? Em qual fundamento você está alicerçando e sustentando a sua casa? Você está encontrando alimento espiritual na presença do Senhor? Ou você está jorrando fonte seca? Só com murmuração, com desabafos? Você está ouvindo a voz do Senhor e as suas decisões estão sendo pautadas pela sabedoria do alto, dizendo: Deus me guia, guia minha casa, guia minha família, guia minha empresa. Porque eu sei que este mundo não nos reserva coisas boas, não. Ainda mais os tempos em que vivemos: guerras, politicagem para todo lado, injustiças, roubalheira, o pecado aflorado, queridos. Nós amamos as pessoas e queremos sim sermos agentes de Deus neste reino para cuidar desta terra. Nós precisamos entender que nós temos a oportunidade de trazer o céu para os nossos lares, deixando a palavra de Deus guiar nossas vidas e governar as nossas vidas. Quantos desejam nessa noite fazer assim em nome de Jesus? Quero te convidar a ficar em pé. Quantos presbíteros vêm à frente, nós vamos ceiar. Eu convido você à oração. Pai, a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos chamou a cada um aqui, Senhor Deus, para algo novo. Eu tenho a certeza, Deus, ainda que leve tempo, ainda que demore, Senhor, mas a nossa família é alvo da Tua graça. A nossa casa é alvo da Tua graça, Senhor. Oh Deus, venha fortalecer, Senhor, nossos joelhos, fortalecer as nossas mãos, fortalecer, Senhor, a nossa fé tão pequena, diante, Senhor Deus amado, das crises. Mas, Senhor, se estamos firmados na Tua palavra, se estamos firmados na pessoa de Cristo, se estamos firmados na Tua presença, Senhor, nós seremos inabaláveis. Sim, Senhor, como diz a Tua palavra, 1 Pedro, que diz que nós temos sim uma viva esperança, nós temos sim uma herança incorruptível, mas nós temos também uma alegria indizível e uma fé inabalável, Senhor. Sustenta nossos lares, sustenta, Senhor, cada pai, cada mãe, sustenta, Senhor, cada filho. Ah, Senhor, vem mesmo revelar a Tua palavra, a Tua glória, Senhor, dentro dos lares, que possamos valorizar mais a Tua palavra, as Sagradas Escrituras, e deixar o Senhor tomar o governo, o centro, a autoridade devida, Senhor, da nossa casa, através da Tua santa palavra. Ah, Senhor, livra-nos da preguiça, da religiosidade, da hipocrisia, da negligência, Senhor. Pai, nos leva, Senhor, à essência, mais uma vez, de nos admirarmos com quem Tu és, de nos admirarmos com as coisas do Senhor, de nos admirarmos, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, e desejarmos ardentemente ela, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ceiar. E que essa palavra de Jesus venha mesmo frutificar os nossos corações nessa noite. Eu quero te convidar, você que entende a sua aliança com Deus, que você tem uma aliança com Deus, porque Ele te amou primeiro, porque Ele se entregou por você, Ele deu a vida dele por você. Você que já declarou a sua fé através do batismo, você que já disse sim para o Senhor Jesus e passou a professar a sua fé, para seguir a Jesus como um discípulo de fato, eu quero te convidar a você participar desse momento. Você que ainda não fez isso, vai chegar o seu tempo, se prepare, se organize. Em breve nós teremos a oportunidade de te receber com muita alegria, para estarmos juntos nesse tempo. Mas eu quero, como igreja, queridos, nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor, e como famílias reunidas, numa só família da fé, entendendo que o Senhor fez tudo por nós. Como diz a sua palavra, naquela noite em que Ele foi traído, após jantar com os seus discípulos, Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vocês, comam dele todos, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, Ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Jesus fez uma aliança com os discípulos em torno de uma mesa. Isso mostra para mim o quanto Ele ama a família. Eu quero desafiar a hoje, se você está em família aí, você ceiar junto com a sua família, em gratidão ao Senhor, porque Ele ama cada um, está trabalhando, operando, curando, restaurando, salvando a cada um, e Ele quer se revelar no nosso lar, assim como já tem se revelado, mas muito mais ainda, no nome de Jesus. Portanto, eu quero desafiar você, homem, marido, que está com a sua família, conduza a sua família nesta ceia, sirvam a eles com muita tranquilidade, sem pressa, sem pressão. Às vezes eu vejo os irmãos ali um pouco preocupados, atropelados, para poder pegar os elementos. Vá com calma, com tranquilidade, deixa a família da frente terminar, você vai ter a sua oportunidade. Vamos bem tranquilos fazer isso. Nós vamos ceiar, estamos na presença do Senhor, estamos aqui declarando que amamos a Jesus, porque Ele nos resgatou, nos limpou dos nossos pecados, Ele nos perdoou, Ele nos deu nova vida. O Senhor Jesus fez tudo por nós, e por nossa casa, e por nossa família. Vamos fazer assim? Se você está sozinho, você não está em família, não tem problema, nós somos uma família, estamos juntos aqui, amém? Nós vamos ceiar todos juntos. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo. Obrigado pela tua palavra pregada. Obrigado, Senhor Deus, por este momento em que nós vamos ceiar e celebrar o corpo de Jesus, a comunhão dos santos, a comunhão dos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia deu-se naquela cruz por nós, verteu o seu sangue, teve o seu corpo dilacerado e representou isso através, ó Deus, do pão partido, do cálice levantado. E nós entendemos isso hoje, Senhor, como um sinal claro do teu amor, da tua graça, da salvação que o Senhor nos conferiu. Obrigado, Senhor. Vem mesmo agora, Espírito Santo, frutificar essa verdade nos corações, e que cada família aqui, Senhor, possa te celebrar em amor, em alegria, em gratidão, no nome de Jesus, amém e amém. Os discípulos se posicionarão, os apóstolos, oh glória, aos discípulos, os apóstolos, meu Deus, os presbíteros, estarão apostos aqui na frente, lá atrás, e você poderá sair com muita tranquilidade. Vamos cear, meus queridos irmãos, em nome de Jesus.
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Convido vocês a ficarem de pé para juntos louvarmos ao Senhor, declarando palavras de adoração ao nosso Deus. Sim, Senhor, chamamos. Mais uma vez que declaramos, eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que fez. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Quero chamar o conselho aqui à frente. Já vamos se posicionar aqui, nós vamos orar por vocês. Você foi abençoado, amém? Deu tudo certo para a glória do Senhor. Pastor Rodrigo hoje teve a oportunidade de
ministrar a palavra lá em Porecatu, no aniversário da igreja lá. E, portanto, não está conosco, está lá com a família. Mas com a graça do Pai teremos bons testemunhos de que Deus usou lá. Amém, meus irmãos? Esteve conosco, ceando conosco, ministrando a ceia. Em nome de Jesus. Eu quero pedir aos nossos irmãos para estendermos as mãos. Marcelo, vem cá, queridos. Ore por nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite abençoada, por essa palavra, Pai, que nos trouxe a refletir, onde estamos alicerçados, Pai, a nossa família, Senhor. Eu oro, Pai, por cada família aqui, que nós estejamos sempre alicerçados, Pai, na rocha que é a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor ministre cada família, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, que sejam famílias unidas, prósperas na palavra do Senhor, meu Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade de cearmos juntos, Pai, como igreja do Senhor, Pai. Gratidão por este momento e por esta noite, Senhor. Diante disso, Pai, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Você pode estender as suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a liderança do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o povo de Deus hoje e sempre, até a volta de Jesus. E quem crê diz amém e amém. Não sai daqui sem cumprimentar alguém. Deus te abençoe.